Glorioso São José, rogai por nós. Boa noite, gente. Eu confesso que toda vez que eu abro essa porta, eu não acostumei com isso. Mas graças a Deus, né, pela divina providência de estarmos aqui, né, principalmente de podermos compartilhar um pouco também com vocês daquilo que a gente tem vivido e aprendido ao longo desse tempo, né? Tem sido um desafio muito grande. Para aqueles que não estiveram aqui 15 dias atrás, né? Meu nome é Amanda, meu esposo Felipe. Temos 7 anos, fizemos, né? 7 anos de casados. Temos 3 filhos. A Júlia de 6, o Isaac de 3 e agora a Helena, que chega agora, se Deus quiser, em janeiro. Né? E é isso, a gente está aqui para poder compartilhar com vocês o que tem sido essa jornada maravilhosa que Deus nos confiou através do sacramento do matrimônio e como Ele tem nos colocado também no eixo, né? A gente tem aprendido e bom que graças a Deus Ele tem nos dado ferramentas para isso. Vou fazer uma breve introduçãozinha do que a gente falou da aula anterior para a gente seguir na segunda aula. Sim. Tem um lugarzinho vago se alguém quiser sentar. Pode ficar à vontade. Tem aqui, ó. Já tá ficando apertado aqui, né? Mãe. Caixinha de som. Ano que vem, se Deus quiser, vai ter novidade. Que bom. Reforça aí. Oi? Reforça aí. Bom, como a gente disse na primeira aula, nós, na verdade, estamos aprendendo, né? Nós estamos em curso, nós não estamos aqui, nós sabemos de tudo. A gente sabe um pouquinho. Na verdade, a gente só sabe daquilo que tem ajudado a gente a melhorar. E é uma experiência tanto nova quanto é para vocês, é pra gente, viu? Também. E aquilo que é bom não pode ser guardado, né? O tesouro descoberto não fica enterrado. Então, bom, na primeira aula, a gente, para quem não esteve aqui, a gente deu uma rápida pincelada de como que a história humana é uma história de amor. Deus não existe sozinho, existir em si é um bem. Em vez de querer existir sozinho, Ele criou os anjos, nos criou, e quando nós caímos, Ele nos amou mais ainda. Ele foi lá e se encarnou para nos redimir. E, curiosamente, seres humanos não dão em ar. A gente vem ao mundo através da cocriação. Então, seres humanos se unem carnalmente e Deus infunde a alma nesse novo ser. Então, Deus assim quis que nós participássemos da sua criação de novos seres humanos. E o matrimônio é a instituição criada por Deus para refletir a fecundidade e o amor da Santíssima Trindade. E matrimônios bem ordenados são a base de uma sociedade bem ordenada. Isso aqui é bem fácil de ver pelo contra-exemplo, né? Nossa sociedade é desordenada e, se a gente for olhar os matrimônios, igualmente desordenados. Eu achei interessante que vendo, né, o curso do Padre Paulo Ricardo que tem sobre o matrimônio, eu achei interessante ele falando sobre essa ordenação também. Por que que hoje as famílias estão tão desestruturadas? Porque a gente vive uma realidade em que nós vivemos, até eu achei interessante, uma amiga nossa disse, né, que bicho, animal vive de sentimento. Hoje é como se as famílias fossem movidas a viverem só de sentimentos. Então, ou seja, o sacrifício, a doação, o amor, né, a vivência plena do sacramento, ela foi deixada de lado. Então, hoje, infelizmente, as famílias, né, têm vivido como animais, vivendo somente de sentimento. Então, imagina se eu vivesse só de sentimento pelo Felipe. Possivelmente, né, as coisas não estariam da forma como estariam, e por isso que muitos casamentos são desfeitos. Não é? Os filhos vivem de sentimentos, são sempre motivados por sentimentos. Então, ou seja, se ele não me agrada, é aquela famosa frase: eu caso para quê? Porque eu quero ser feliz.
Não. Eu caso porque eu quero fazer o meu cônjuge feliz. E não faz sentido eu querer o céu e ele não está incluído nisso, né? Então as famílias hoje não podem mais, nós como cristãos católicos, mover a nossa família em cima de sentimentos, né? Tem que ser em cima de uma doação plena. Porque o amor em si não é um sentimento, né? Cristo se encarnou, sangrou na cruz, o maior sofrimento que jamais houve, porque em momento algum ele não pôde não querer estar ali. Ele não pôde em momento algum querer fechar uma feridinha que fosse. Enquanto, não lembro qual que foi o milagre, mas chegou para ele e disse, se tu quiseres eu posso ficar curado. E Cristo disse, eu quero. Ou seja, a vontade divina de Cristo, ela podia perdoar, podia curar qualquer enfermidade que fosse, mas ele não pôde em momento algum usar isso para si próprio. A aula de hoje é matrimônio e vida a dois. Por que uma aula só disso? Como a gente disse, se a gente soubesse de algumas... A gente tem aprendido coisas recentemente. E tem coisas que se a gente soubesse antes, teria evitado muito atrito, né? Sim. Mas eu acho que Deus é tão oportuno que Ele vai colocando as ferramentas no tempo certo, né? Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar dele um bem maior. O catecismo diz o seguinte, quando ele vai falar do sacramento do matrimônio, do sacramento da ordem, ele inclui na mesma sessão e diz, o sacramento da ordem e do matrimônio são ordenados para a santificação de outrem. Interessante. No caso específico do matrimônio, para a santificação do cônjuge e também dos filhos. Mas os filhos nós vamos falar só na próxima aula. E na próxima aula nós vamos falar também da união conjugal, porque a união conjugal ela deve ser ao mesmo tempo ápice da vida a dois e ela também é de onde nascem as terceiras pessoas dessa trindade familiar, né? Marido, mulher, filhos. Então nós vamos deixar para a terceira aula tudo que envolve criação de filhos, educação e a própria união conjugal também, porque antes do casal se unir maritalmente, eles deveriam estar todo o resto ordenado. E tem um detalhe, é importante falar dessa vida a dois, porque, até estranho falar isso, né? A gente não é anjo, mas tem vezes que a gente acha que é. Tem vezes que a gente acha que o nosso corpo atrapalha. Nossa, se eu não tivesse fome, eu podia fazer jejum a quaresma inteira, né? Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente faça jejum tendo um pouco, tendo fome. Vontade de comer chocolate, tudo. E a nossa santificação ela depende do domínio justamente do corpo. É importante a gente ter sempre em mente que existem algumas seitas e algumas heresias de que o corpo é mau. Nós, como católicos, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o nosso corpo está manchado pelo pecado original. O que cabe a este corpo, neste mundo, é morrer. Isso em si é um mal, mas é um mal devido ao pecado original. Mas, enquanto antes de Cristo, o destino do ser humano era morrer, isso é uma coisa muito triste, né? As coisas nascem para morrer. Se a gente observar, sem pensar no ensinamento da Santa Igreja, dá uma melancolia, né? Porque você olha para tudo, o que uma árvore nasce? Daqui a pouco vem um raio e destrói ela. Para que uma mosca nasce? Acho que é 14 dias, né? Morre. Um cachorro, nossa, cachorro. Um cavalo, nossa, que coisa bonita, morre. O cavalo, inclusive, morre de cólica, uma coisa nada a ver. Vai lá, estoura o intestino, o bicho morre. É a coisa mais besta do mundo. Então parece que tudo nasce para morrer. Mas aí Cristo vem e nos dá o quê? A vida. Agora o ser humano pode viver além da morte. Só que para isso nós precisamos passar sim pela morte do corpo. E a morte do corpo é um processo justamente de santificação para que nós nos assemelhemos a Cristo. No final das contas, tudo é para se assemelhar a Cristo. Na vida 2, inclusive. Porque se Cristo deu a sua vida por nós, e a igreja é a esposa de Cristo, o que o esposo e a esposa têm de devido, de mais sublime, é se sacrificarem pelo outro. Isso basicamente é o resumo
do drama da santificação dentro do sacramento do matrimônio. Então não adianta eu querer ser santo sem a minha esposa. Ah não, se eu for santo, minha esposa vai ser santa. Não é bem isso. E... Quer falar um negócio? E esse negócio do corpo é tão interessante, porque tem algumas coisas que são muito bobas. Por exemplo, o Ítalo Marcilli, ele conta que ele é um psiquiatra, inclusive, uma breve explicação da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre temperamentos, baseado no Ítalo Marcilli e no Padre Paulo Ricardo. Vamos falar de linguagens do amor, qual que é o nome? Gary Chapman? Gary Chapman. E várias outras coisas também que a gente vai coletando de ideia e Tiba, Padre Paulo Ricardo, esse pessoalzinho bacana assim. A gente achou interessante, o problema eu ficar sentada não, eles conseguem me ver um pouquinho, né? Mas a gente achou interessante abordar sobre essas situações, não só pelo fato de ter feito bem e ter aberto um leque dentro da nossa vivência, né, do matrimônio, mas porque realmente é muito importante para essa perspectiva que a gente está vivendo agora, da gente entender por que muitas coisas, muitos conflitos acontecem dentro do matrimônio e que às vezes um gatilhozinho, uma formação, o leque abre, né, completamente. Então isso é muito importante. Então a gente viu e falou assim, não, Modão, acho que é interessante a gente abordar sobre isso de uma forma simples, não muito aprofundada, até porque a gente não tem tanto conhecimento, mas aquilo que o acessível a gente realmente quer passar para vocês e perceber como faz uma diferença muito grande no matrimônio hoje. O Ítalo Marcilli conta uma história de um casal que chegou no consultório querendo separar. Já estava em vias de separação. Ele percebeu que aquele casal, conhece, né? Ele percebeu que aquele casal tinha alguma coisa estranha. Eles queriam separar, mas não queriam. Aí ele perguntou como é que era a vida de cada um, enfim. O marido tinha mudado de emprego recentemente, então ele já não... Ele fazia parte de escritório de manhã e fazia parte de vendas à tarde e à noite. Aí o Ítalo perguntou, qual a última vez que... Como é que é seu lanche, né? Você toma café em casa ou na rua? Ah, na rua. Aí você come alguma coisa? Como, no escritório? Como, beleza. Que hora você almoça? 11 horas da manhã, beleza. E seu lanche da tarde? Não tem. Não tem lanche da tarde? Não. Ah, beleza. E sua janta? Ah, não janta também não. Ah, não janta. Aham. Que horas que você come depois do almoço? 11h30, hora que eu chego em casa. Ele falou, meu filho, faz o seguinte, antes de ir pra casa, passa no podrão, come um hamburgão com Coca-Cola e aí você vai pra sua casa. Porque o problema do seu casamento é que você tá com fome. O cara chega com fome em casa e aí ele... E a gente acha que isso é o maior... Quando a gente para pra analisar, pelo amor de Deus, né? Eu vou lá e comer em algum lugar, mas olha pra você ver como é que isso reflete. São coisas pequenininhas mesmo. E é questão de domínio, de entender o corpo. Não dá pra negar o corpo precisa comer. Aí você chega em casa 11 horas da noite, com fome. Hoje você comeu, foi 11h30 da manhã, aí não tem amor pra esposa, não tem amor pros filhos, não tem nada, entendeu? Né? Você vai ser a pior pessoa do mundo mesmo, pra qualquer pessoa que você encontre no caminho. E é interessante porque no início, né? Não sei se foi bem no início do nosso casamento, a gente dá umas pinceladinhas assim, pra vocês saberem que a gente é totalmente normal, viu? Mas o Felipe, ele tinha um problema sério com isso, às vezes ele não me dava ouvido, que ele achava que não era problema com fome. E o humor dele mudava drasticamente, lógico, qualquer pessoa, mas ele, até mesmo como colérico, ele saía. Então, realmente isso reflete. Então, às vezes eu achava que era algum problema, que ele tinha tido algum trabalho, né, amor? Ou que às vezes ele chegava, eu tava falando demais na cabeça dele, o homem tem uma necessidade de chegar e centrar, né? De dar uma respirada, né? E depois continuar as coisas. Mas isso realmente é fato, isso influencia mesmo. Coisa simples. Então vocês imaginam. Hoje ele não faz mais isso. Às vezes bobear, né? Mas pelo menos já sabe, né? Eu tô com fome, não converse comigo. Muito bem. Então agora a gente entra na parte. Sim. Bom, e justamente coisas simples do nosso corpo, existe uma realidade que é a seguinte:
O nosso corpo, as pessoas não reagem da mesma forma a partir do mesmo estímulo. Existem N fatores quanto a isso. Mas, se a gente pegar quando nós somos crianças, que existe muito pouca ação da vontade e a gente está mais animalesco, por assim dizer, não existe aquele ato da vontade, aquela maturidade. Os sentimentos não são ordenados. Isso. Né? Coisa bem Então, você faz uma coisa, você vê que crianças, por exemplo, num recreio, numa sala de aula, as crianças reagem de modo diferente. E se a gente olhar para o mundo animal, a gente vai ver que os animais também são assim. Então, você chega perto de uma vaca e dá um susto nela, a vaca tá nem aí. A vaca vai olhar para você, continuar mastigando e falar assim, você tá louco. Enquanto um pitbull, né, você fizer ele já pulou no seu pescoço, né, antes de você terminar de falar. Então existem, no reino animal a gente percebe como que as coisas, eu não vou falar de planta porque planta também não porque animal é instinto, né? O humano não é instinto. Isso, mas essas formas de reação, elas também existem na gente. Tem pessoas que são mais parcimônicas, mais tranquilas, aquele cara tranquilão, você fala assim, nossa, esse cara aí, você pode xingar a mãe dele, ele tá nem aí. Vai falar, que isso, cara, você tá mal. O que tá acontecendo? Na verdade, ele vai ter, obviamente, uma reação, mas não de uma forma exacerbada. Não, é por causa do filmagem, ele tá nem aí, né? Você tá xingando ele, por que você tá me xingando? Né? Enquanto que outras pessoas, nossa, se você olhar errado pra pessoa, a pessoa já... Você não gosta de mim? Você tem alguma coisa pra mim? Né? Então aquela coisa assim... Ele fica confabulando. Então nós temos filtros que são biológicos. Não são atos não passam pelo filtro espiritual, não passam pela nossa alma. É puramente biológico. Crianças que não têm vontade desenvolvida, elas reagem de forma diferente. Então dá para ver que nós temos esse aspecto no nosso corpo, esse aspecto genético, que é justamente o que hoje se dá o nome. Por muito tempo se deu esse nome, hoje voltou em voga, mas são os temperamentos. É como que os corpos são temperados, né? Então tem 4 ingredientes, por assim dizer, 4 formas de se reagir a determinados estímulos, e cada pessoa nasce de um jeito. Mas como que o padre Paulo Ricardo explica isso? Você estimula uma pessoa, ela reage de pronto. Então tem pessoas que reagem de pronto, tem pessoas que não. E outra diz respeito à duração. Então, às vezes um determinado estímulo, a pessoa vai esquecer aquilo rápido, ou algumas pessoas vão se lembrar daquilo o resto da vida. Tu não conhece alguma pessoa que fala assim, nossa, fulano fez isso pra mim há 20 anos atrás. Uma coisa de novela, né? Mas na vida real tem gente assim mesmo. Fica enraizado mesmo, né? A pessoa ela absorve aquilo com uma profundidade imensa. Você pode encontrar 10 anos que a pessoa, você pisou no pé dela, ela vai lembrar que você pisou no pé dela. E o Ítalo Marcilli, ele explica de outra forma. Ele explica... Quer dizer, ele só usa termos diferentes, mas no final é a mesma coisa. Ele explica isso como um eixo quente e frio. Então as pessoas que diante de um estímulo reagem de bate-pronto são pessoas do eixo quente. Pessoas que não reagem de bate-pronto são pessoas do eixo frio. E quanto à lembrança, se as pessoas vão lembrar daquilo, se aquilo vai causar uma impressão no fundo da alma da pessoa, são pessoas do eixo seco. Pessoas que absorvem aquilo. E se as pessoas não absorvem aquilo, elas são pessoas do eixo úmido. Bom, e aí nós temos 2 explicações por que os temperamentos são 4 e não são 12, nem 18, nem 5. E os temperamentos, nós vamos falar de cada um. Sim, não falou dos temperamentos. Pode falar agora, né? Eu não lembro se tinha alguma coisa mais pra falar. Os temperamentos são 4: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então, ou seja, o colérico e o sanguíneo são expansivos, pega fogo rápido. Então é tudo muito intenso. Então, ou seja, se você pisar no meu pé,
eu vou reagir, mas, ou seja, daqui a 10 minutos eu já... Esse é o sanguíneo, ele já esqueceu, ele já deu uma acalmada, uma assentada, né? Não fica a longo prazo, ou seja, a ação é imediata, aquela questão de guardar por muito tempo. Por isso que o sanguíneo é todo alegre, todo extrovertido, faz amizade facilmente com todo mundo. As pessoas gostam de estar muito perto de pessoas assim, né? Em contrapartida, o melancólico e fleumático, por serem do eixo frio, então diante de um estímulo eles não reagem de pronto. Mas o melancólico, ele guarda aquilo por muito tempo. É ele igual fica uma remoendo raiz. aquilo. Causa uma raiz mesmo. Raiz é uma coisa. E o fleumático não. O fleumático é aquele tipo de pessoa que todo mundo gostaria de ser um fleumático, né? Ou de estar casado com um fleumático, né? Porque é aquela pessoa que assim, você chega em casa, o almoço não está pronto. Ah, tá bom. O filho está desenhando na parede, meu Deus! Oh. Mas isso, gente, é interessante a gente conhecer, não é depois, até acho interessante para o Ricardo falar, né? Não é para sair rotulando, né? Mas vamos ver por que nós estamos falando isso, viu? Sair rotulando, então agora, e principalmente depois conhecendo essa dimensão de tomar para si uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ficar assim, não. Porque o temperamento ele veio justamente para quê? O Ítalo ele fala, né, que é uma característica mineral, não muda. Tá? Você nasceu assim. O seu forma, o seu filtro dos estímulos externos sempre vão ser assim. Mas os temperamentos são para ser transformados. Isso que é o mais lindo de tudo. Né? Então, quando a gente conhece, eu sou sanguínea, ele é colérico. Há 15 dias atrás eu achava que ele era colérico, eu achava que ela era colérica, porque tem muita coisa que é extremamente semelhante os dois. Mas a gente consegue perceber depois que traços ficam muito evidentes quando é só de um sanguíneo, quando é muito evidente de um colérico, e isso faz uma diferença. E a gente passa a lidar principalmente com os defeitos da gente, né? Que são os defeitos dominantes. Isso. Que a gente aí começa a luta, e por isso a gente quis apresentar isso também vocês dentro do matrimônio, porque isso influencia muito, muito. A gente não. Bom, tô falando mais. A aula passada, toda hora eu fazia. Ela tinha alguma coisa para falar sobre isso. Ela pode falar. Mas estava muito quente aquele dia. Eu tava assim. Tinha hora que eu vi o pessoal no fundo, pensei que eu tava assim, ó. Mas hoje, graças a Deus, pode continuar. Só para descontrair. Bom, então quais que são as características boas de um fleumático, por exemplo? São bons pacificadores. Então, se você precisar de alguém para intermediar um conflito, procure alguém de perfil fleumático, porque essa pessoa é a última interessada em causar algum tipo de confusão, principalmente de tomar partido. São muito gentis, são muito calmos, e são coisas que aparecem desde a infância. Quando a gente vai... vamos falar mais sobre essa questão do próprio diagnóstico, mas sempre é bom olhar na fase infantil, porque na fase adulta a gente, às vezes, instintivamente a gente já detecta alguns defeitos e tenta corrigir, como tem um outro problema também que nós vamos falar daqui a pouco. Então, qualidades do fleumático, né? Do melancólico, são muito organizados, são muito concentrados e são muito competentes. Eles pegam para fazer uma coisa, eles vão fazer. Qualidade dos sanguíneos, são muito extrovertidos, brincalhões, são muito acolhedores. E as qualidades do colérico, eles são muito assertivos, muito convictos, protetores e leais. E são líderes natos, né? Eles têm uma capacidade de coordenar, de liderança nata mesmo. Só que tem um porém. Essas coisas são tendências naturais, tendências biológicas do nosso corpo mesmo. Só que os temperamentos, o Paulo Ricardo diz assim, se vai ter temperamento no céu, é provável que não. Mas a gente não vai chegar lá sem eles.
Então, por exemplo, a gente falou aqui, né, muito por alto de como caracterizar, mas é aquele negócio também, você viu uma pessoa brava na rua, né? Ah, é um colérico. Não é assim. Todo mundo tem o defeito da ira. Só uma parêntese. É que ainda não falei do defeito dominante. Ah, sim. Porque uma característica, ele usa até o termo, na verdade, fisiológico, né? O sanguíneo, todos os temperamentos têm uma característica irascível, lógico. Então, a pessoa te dá uma pedrada, você vai ficar... É lógico que o colérico sanguíneo vai agir de um jeito, o fleumático não vai agir de um jeito, mas todos vão ter uma reação irascível, não tem jeito. Então, às vezes, quando você vê a pessoa explodir, você ele é colérica. Não, não é bem assim, né? Então tem que... É o caso de uma criança melancólica ou fleumática. Às vezes, né, tá sofrendo bullying na escola. E uma característica fisiológica, aí não vai entrar na questão do como é que ele disse? Daquilo que a gente vai adquirindo de mau hábito. Ah, sim. Né? O colérico e o sanguíneo são de aspectos mais irritativos mesmo. É um vulcão por dentro. Às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, o Guilherme, vamos supor que ele seja um colérico, mas ele não Sei. Sim, é um exemplo, por isso. É um exemplo que tem um colérico ali, né? Então, é um colérico. Os dois? Não? Eu achei que você... Então, ele é o colérico. Então, vamos pegar o exemplo do meu marido, me desculpa. Então, às vezes, tem aquela postura calma, serena, mas, diante de uma situação, ele está como um vulcão por dentro. Mas precisa ter um autodomínio. Então, a pessoa tem um autodomínio, mas ele está se contorcendo ali. Da mesma forma, também o sanguíneo. Ele tem essa característica fisiológica irritativa. Diferente de um melancólico e um fleumático, que já são mais calmos, mais tranquilos. É uma característica fisiológica. Mas todos... Mas não quer dizer que eles vão explodir. Justamente. É o caso de bullying. Você fica lá torrando a paciência de um menino melancólico, por exemplo. Uma hora ele explode. Né? Não é porque ele deixou de ser melancólico. Não é isso. Mas todo ser humano tem essa salpicada de ira. Então, o que acontece é que existe essas quatro características, existe uma que sobressai. Tá. E aí... Pode falar? Deu para entender, né, gente? Assim, Só que aí tem um detalhe. Por que o padre Paulo Ricardo, por exemplo, fez um curso sobre temperamentos? É pra gente ficar rotulando os outros? Isso aí é fleumático, isso aí... Igual eu fiz agora. Né? Não é por isso. É para ajudar a identificar o defeito dominante. E aí é o seguinte, dos 4 ingredientes, por assim dizer, né? Então, existe um apetite que ele sobressai. Esse é o defeito dominante de cada um. Só que tem um detalhe. Nem sempre o defeito dominante é determinado pelo temperamento. Por isso que, na hora de diagnosticar, se for por curiosidade, olhe para a infância. Mas olhando para a nossa fase adulta, olhe como você é hoje. Você tem que identificar qual é o seu defeito dominante hoje. Sabem por quê? Porque nós somos tentados. E os demônios são muito observadores. Eles pegam traços, eles observam e sabem estimular traços que sabem que são a nossa fraqueza. Então, às vezes, por exemplo, na nossa adolescência, a gente aprendeu a dominar a ira. A gente foi lá, deu um tapa na cara do colega, tomou um mês de suspensão, tomou um tapa na cara do pai em casa, falou assim, esse negócio de dar tapa na cara dos outros não funciona, né? Nunca mais vou fazer isso. Então, assim, o colérico, o demônio falou assim, esse cara aí, não dá pra tentar ele mais e dar tapa na cara dos outros. Então, eu vou tentar ele de outro jeito. Então, na fase adulta, a gente tem que identificar o nosso defeito dominante. Na maioria das vezes vai ser determinado pelo temperamento, mas às vezes não. Então, essa questão de temperamento, ela deve ser subsídio para ajudar a gente a identificar o nosso defeito dominante, o verme roedor, que eu não lembro de qual autor que o padre Paulo Ricardo fala esse termo. Você lembra? Verme roedor? Não, é do Vivian. É? Acho que é do Lagrange. É do Lagrange? Ah, tá. É porque tem um livro desse nome. Tem? Ó, legal. E na busca pela santidade, o que mais importa, tem um ditado em inglês, né? Primeiras coisas primeiro.
é o defeito dominante primeiro. Então, se esses defeitos não forem, né, diante de todas essas qualidades que a gente citou, se os defeitos, principalmente o dominante, não for dominado, todas as qualidades serão corroídas. Então, o fleumático, por mais santinho que pareça, parece um anjo na terra, ele tem um defeito que, se ele não corrigir, se não corrigirmos os nossos defeitos, determinados pelos nossos temperamentos ou adquiridos por vício, nós não vamos entrar no céu. Porque, no final das contas, nós vamos ser tentados a cometer pecados graves. Qual que é o outro nome de pecado grave? Pecado mortal. Ou seja, é brincar com a morte eterna. Isso é sério. Então, às vezes a gente acha que eu sou assim mesmo, eu sou estouradinho mesmo. Vai nessa. Não toma jeito não pra você ver. Sim, e no caso do casamento, o mais importante é que a coisa que mais machuca o seu cônjuge, geralmente é o defeito dominante. Às vezes ele até tolera os outros, mas o dominante é o espinho eu vou dizer, na carne. Na carne do seu cônjuge. Quando mexe, mesmo. dói. Por isso que é importante a gente identificar e trabalhar. Isso, gente, é só uma pincelada. Com certeza, vocês podem depois assinar até o Padre Paulo Ricardo. A gente teve uma cortesia, uma generosidade aí também. Porque faz muito bem, porque a gente se envolve de uma forma mais profunda a respeito disso. E o fato de a gente estar falando sobre isso é porque isso reflete muito na vida dois, muitíssimo. E principalmente nos primeiros anos de casados. Tem muitos que estão casados há anos aí, como nós estamos casados há um tempinho. E isso fica muito evidente nos primeiros anos. Por exemplo, tinham coisas que eu fazia que o Felipe achava que era por falta de cuidado, ou eu repetia várias vezes a mesma coisa. Então, para ele aquilo era algo importante, de se fazer da forma correta, né? Na época eu nem sabia o que era essa questão de temperamento. Mas hoje, entendendo como sanguíneo, a gente é muito superficial. Então a gente não para assim em detalhes, como eles, como um colérico. Então coisas desse tipo, para vocês terem uma ideia, dava problema. Então às vezes ele achava que eu fazia por pirraça. Ou outras coisas, ele me falava uma determinada coisa e eu repetia aquele ato novamente. Isso não acontece para as pessoas que são casadas aí? Queixa comum, aqueles você vícios, não escuta o que eu falo. Né? Ou então daqueles conflitos. Então, hoje, depois que na verdade eu comecei a ler o livro do Ítalo, foi por causa da educação dos nossos filhos. Porque eles são muito expansivos e de uma genialidade assim, bem impactante, né? E eu falei assim, gente, de temperamento gênio. Forte. Isso, Eles são nenhum Einstein, não. Não. Obrigada. Tipo Claudinho, famoso. Só que quando eu comecei a ler, eu me identifiquei plenamente. Ou seja, ele foi tão esperto que ele conseguiu desenvolver esse livro de forma que o ponto central fosse realmente os pais. Porque nós é que complicamos e destruímos a vida dos filhos quando isso não é muito bem ordenado, né? Então, ou seja, eu tenho uma sanguínea em casa e possivelmente piquititito um colérico. Não pode ficar com fome. Nossa! Né? Mas enfim, então, apetite mesmo. Mas, ou seja, então quando a gente lê, eu li o livro, depois o Felipe leu, depois eu não sabia que lá no grupo de trabalho dele, eles têm os Italete agora também, né? E eu comecei a entender, poxa, eu como sanguínea, e depois ele leu 90% dos nossos problemas lá em casa sobre essas questões de não dar crédito pro outro, dele sempre achar que eu fazia as coisas porque eu não dava importância. Ele entendeu por quê, né? Pela minha característica sanguínea, mas
Eu tive que sair de mim. Por quê? Eu não posso simplesmente viver a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, você tem que me aceitar assim, filho. Então, eu sou sanguínea, eu sou avoada. Então, a coisa demora a sedimentar, superficial, não. Aí que a coisa tem que ser trabalhada. Da mesma forma ele se irrita muito fácil com coisa errada. Então, hoje, olhando o Felipe de meses pra cá, é extraordinário o comportamento do meu marido. Então, quando ele já olha assim, ele tá tipo igual um cavalo por dentro, querendo, né? Vulcão. Mas ele sedimenta, mas ele não deixa de ordenar os sentimentos dele. Até porque também entra a questão das virtudes, né? Que é algo que precisa ser muito trabalhado. Então, nessa dinâmica do casamento, é interessante a gente ter o conhecimento sobre isso. Porque grande parte dos problemas são sanados. E tem um livro também recente que a gente vai abordar sobre ele, que eu achei fantástico. Eu confesso que eu li com ele com preconceito. Porque eu vi todo mundo falar. Assim, deixa pra depois. Então tá bom. Calma. É muito pra chegar lá ainda. Legal. É? Não tem tempo. Desculpa, gente. Deu pra entender. Esse livro, o nome do livro é Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Mas nós recomendamos para qualquer pessoa, inclusive se nem estiver pretendendo casar, porque tem uma coisa muito interessante nele, que é o relacionamento entre temperamentos. Então, por exemplo, a questão do eixo seco, né, pessoas que têm sensibilidade ao que é certo ou errado, ou pelo menos o que eles acham. E pessoas do eixo úmido, né? Então, por exemplo, coléricos e melancólicos, eles são mais sensíveis ao que é certo ou errado. Sanguíneos e fleumáticos, não. Então, ali tem uma parte que ele fala do relacionamento entre pais de cada temperamento e filho de cada temperamento, mas isso serve também entre adultos. Porque, por exemplo, as pessoas do temperamento colérico, elas tendem a exigir muito do outro, mas porque ele exige muito de si. Porque ele sempre quer mais, tem sempre aquele grande projeto em mente. Mas não é todo mundo que é assim. E aí agora a gente vai falar um pouco também sobre os defeitos. E aí é o seguinte, o Ítalo Marcilli tem um curso online de temperamentos, também nós não conhecemos. Nós só lemos o livro mesmo. Isso. Então, só para deixar claro que a gente não sabe do que ele trata no curso, ok? Então, pode ser que ele até trate de relacionamento entre temperamentos de pessoas adultas, mas nós não sabemos mesmo. E o curso do Padre Paulo Ricardo, o livro do Ítalo, ele não fala nada sobre santidade, ele não pretende ser um livro católico, por assim dizer. É um livro mais técnico mesmo, assim. Isso, no geral. E já o curso do Padre Paulo Ricardo é muito mais detalhado, tem muito mais ferramentas para a gente identificar os defeitos e como combatê-los. Aqui a gente está dando uma pincelada muito por alto. Bom, aí os defeitos de cada temperamento, que pode ser, né, porque a pessoa é de fato daquele temperamento, ou porque ela adquiriu um vício. Nós já falamos sobre isso, né, a questão do vício, né, adquirido. Às vezes a pessoa ela foi estimulada por ambiente, ou por tentação mesmo, e ela desenvolveu um vício que é diferente do defeito dominante do temperamento, né, da biologia dela. Ou seja, ela desenvolve um defeito, por assim dizer, quase que na alma, porque se o defeito não é determinado pelo corpo dela, é determinado pela vontade, pela falta de vontade que ela acaba tendo. E o defeito típico de cada temperamento do fleumático é assídia. Palavra bonitinha, mas ela é quase preguiça. Tem uma ligeira diferença. Ela antecede a preguiça. A preguiça é o seguinte, eu tenho que cortar a grama do quintal. Aí me dá preguiça. O que eu prefiro? Vamos passear no shopping? Né? É para fugir do trabalho. Né? Isso é preguiça. A assídia, que é típico do fleumático ou um defeito desenvolvido, é aquele negócio assim, vamos fazer nada. Vamos fazer nada. Vamos ficar em casa comendo pipoca, vendo Netflix. Esforço, né? Isso, o mínimo esforço. Não vamos fazer nada. Né? Em shopping, não, tá muito longe aqui, vamos ficar em casa mesmo quietinho. Não vamos fazer nada, não mexe com isso não. A grama vai crescer de novo. Ó, isso é assídia. O problema, eu vou ler um pequeno textinho
do Padre Paulo Ricardo. O problema é que para ser santo não basta cruzar os braços e esperar que Deus obre em nós, sem que nós nada obremos. É preciso cooperar com a graça, sair da miséria em que nos encontramos. E aqui nós temos que lembrar que o matrimônio, tendo uma graça especial, que é uma graça sacramental, se a gente se colocar diante de Deus, dizendo assim, Deus, cure o meu defeito para eu ser mais santo. Ilustração, viu? Deus vai falar assim, esse pedido poderia melhorar, hein? Fala assim, Deus, cure o meu defeito para eu ajudar o meu cônjuge a ser mais santo, porque eu estou atrapalhando ele com o meu defeito. Aí Deus fala assim, esse pedido está melhor. Né? Então, dentro do matrimônio, em primeiro lugar, não somos nós que viemos em primeiro lugar. É sempre o outro. A importância de transformar a gente é para que a gente sirva melhor o outro. Ou seja, se assemelhando a Cristo. Tendência do melancólico. O defeito dominante. É a soberba, por incrível que pareça. Porque o melancólico pode parecer quietinho, está lá trabalhando na dele, mas por dentro ele simplesmente está remoendo impressões que ele teve da vida, de si mesmo, dos outros. Ele não gosta de ser exposto, né? E ele tem medo não é nem de errar, ele tem medo que as pessoas vejam o erro dele. Veja a sua fragilidade. Da incapacidade. Então, isso no final das contas é uma soberba enrustida. Inconfessada, que o Padre Paulo Ricardo disse. Posso? Você quer falar? Não, pode ir. Pode. Tem 15 minutos. Vou ler um pedacinho aqui. Não é que o melancólico se creia grande, é que ele está profundamente convencido de que a salvação do mundo depende dele e somente dele. Resolvidos os meus problemas, raciocina, estará resolvido o mundo. Então percebe, isso é o defeito dominante do melancólico, mas não quer dizer que outra pessoa de outro temperamento também não possa desenvolver esse defeito. O sanguíneo, o defeito dominante do sanguíneo é a sensualidade. A gente tem que olhar no dicionário sensualidade, porque toda a gente acha que sensualidade tem a ver com sexualidade. E não. Sensualidade é... eu não vou lembrar as palavras exatas, mas é a querer ter os sentidos estimulados. Então pode ser o visual, auditivo, palativo, tátil. Então são pessoas que querem estímulos. É aquele tipo de pessoa, diz o Padre Paulo Ricardo. Vai numa reunião de oração, chora tudo, vê a vida toda e chora. Baldes de lágrimas. Ele chegou a perguntar isso pra mim, você era assim? Você tem que não, tem que falar mais contida. E fala, nossa, hoje encontrei com Deus, e, meu Deus, eu sou outra pessoa, eu sou novo. Dormiu, acordou, esqueceu tudo. Vive muito em função dos estímulos. Por isso que a gente é muito sensitivo, né? Então, assim, é o tipo do fogo de palha, né? Que é uma das formas de se referir ao sanguíneo, essas características que a gente desenvolve. Aquela coisa assim, quando chega, nossa, meu Deus, depois passa tudo. Por isso que também o sanguíneo, sua grande maioria, sempre estão relacionados, voltados para alguma coisa de arte. Porque tem os sentidos, a sensibilidade, né, toda muito exposta, né, tem uma necessidade de expor muito isso. E falam muito, né, percam muito, a língua. Então são muito apegados às sensações. Uhum. E o colérico, como a gente já falou várias vezes, o problema é a irritabilidade. A ira, né? E aí tem que tomar cuidado, porque todos nós temos, né, estamos suscetíveis ao pecado capital da ira. Só que tem um detalhe que é para a gente também evitar o estupro, que, como diz o Padre Cassimiro, a tentação é um copo de veneno colocado do seu lado. O pecado é você beber. Você achar que, ai meu Deus, tem um copo de veneno do meu lado. O mundo não vai acabar. É só você não beber. Você tem força para não beber? Você tem vontade? Então, às vezes a gente sente aquela coisa, né, a ira. Qualquer temperamento, todas as pessoas do mundo têm uma pegada de ira. Do colérico é pior. Mas enfim, tem aquela coisa, né, pulsando lá dentro.
aceitar isso e agir e falar assim, não, agora eu quero botar minha ira para fora. Esse é o pecado, porque teve vontade. Não tendo a vontade, não há pecado. Então não precisa também se desesperar e falar assim, meu Deus, estou com ascite, não quero roçar o jardim, né? A grama de casa. Né? Ainda não é pecado se você não agir, né, de forma a consumar aquela tentação. Certo? Embolando aqui. É. Agora a gente pode passar para outra parte. Podemos. Só um comentário, para não desesperar todo mundo, né? Falamos dos defeitos e aí vai todo mundo embora para casa e não sabe como é que corrige. Então né? vocês falam, tem jeito? Tem jeito. Caminhos de perfeição de Santa Teresa d'Ávila. 3 virtudes fundamentais. A humildade, que é o esvaziar-se de si mesmo. Sempre é olhar para Cristo. Sempre olhar para Cristo e de preferência na cruz. Aliás, tem um crucifixo, um Cristo, né, representando o Cristo em toda a igreja, não é à toa. Um dos motivos é porque Ele é o nosso espelho. Então, nós nos colocaríamos expostos, né, porque Cristo estava no madeiro elevado no alto de um monte, todo mundo podia ver Ele. Então nós nos colocaríamos, nos humilharíamos, a ponto de passarmos vergonha pelo bem de outra pessoa? Pelo bem do meu cônjuge, principalmente. Pelo bem do cônjuge, principalmente? E às vezes, o humilhar-se para o cônjuge é um simples pedir desculpa para ele. Às vezes a pessoa orgulhosa, um defeito típico dos coléricos, o orgulho, sequer desculpa ele vai querer pedir. Outro caminho é a mortificação, né? Principalmente mortificação dos sentidos. E isso também se manifesta na forma de desapego. Então, por exemplo, os sanguíneos que são muito... os sanguíneos e os fleumáticos. Então, eles têm sempre essa sede de sensações, né? O fleumático, ele foge do trabalho. O sanguíneo, ele vai fugir do trabalho, mas vai querer uma outra coisa melhor, né? É o deixar de capinar o quintal para ir para o shopping. Ele quer sensações, E o fleumático quer aquelas sensações que deixam ele tranquilo, relaxado. Então, todos os temperamentos precisam trabalhar a mortificação. E o terceiro caminho é a caridade fraterna. E aqui o Padre Paulo Ricardo falou uma coisa muito bonita que eu nunca tinha ouvido. Só é caridade a partir do momento que você saiu do pecado grave. Se você está em estado de pecado mortal, qualquer coisa boazinha que você está fazendo não é caridade, não. Não é para relaxar o termo caridade. Caridade é o amor que Cristo, né, um dos aspectos do amor que Cristo teve por nós. Então, essa graça divina de nós agirmos por puro desinteresse, São Luís Maria Grignoni Monfort vai falar que tudo que a gente faz é manchado, né? Mas a própria a graça de poder agir caridosamente depende que nós queiramos estar com Deus. Em uma situação de pecado mortal, nós não queremos estar com Deus. Isso é uma coisa básica, mas que deve ser dita. Porque se a gente está dialogando com um pecado mortal, tem uma coisa terrivelmente errada, muito desordenada. E não adianta fazer coisas boazinhas achando que isso vai amenizar. Na verdade, isso nem caridade é. Então, humilhando-se, mortificando-se e reconhecendo-se quando que se está por vontade querendo se aproximar de Deus, a gente encontra essas vias de correção desses defeitos dominantes. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que já deu. Bom, acho que deu para vocês entenderem assim um pouquinho sobre essa realidade, né? Como é importante a gente procurar essas graças, não só preparando para o futuro matrimônio, enfim, mas para a nossa vida cotidiana, porque faz uma diferença imensa. Então a gente olha para o nosso cônjuge e fala assim, nossa, eu estou cheio de defeitos, a santificação do meu cônjuge depende de mim, agora eu quero demonstrar meu amor por ele. E tem outro problema, que é o seguinte. Esse eu não trouxe o livro, está inclusive está emprestado. Esse está emprestado, vocês desculpem a gente. Por exemplo, nossa, meu amor, eu quero pedir desculpa para você, eu vou
vou construir uma casa para você. Eu vou, todos os dias depois do trabalho, construir uma casa para nós. Tá? Daqui a 2 anos a gente vai viver feliz na nossa casa. Você pode ser para ela 2 anos de solidão, porque o que ela quer é minha companhia. Só dar uma pincelada. Pode falar. É interessante também, tanto, né, casais, solteiros, lerem esse livro, porque é muito interessante. Sempre quando falava comigo desse livro, eu falei assim, gente, agora eu tô curiosa para ler. E eu confesso que eu comecei a ler até com certo preconceito, né? Tá vendo? Coisa de julgamento é uma coisa horrorosa. Mas é uma dinâmica que eu tenho que vencer todos os dias. Mas Deus me surpreendeu muito. E o livro fala justamente sobre as questões das linguagens do amor entre o casal. Como isso faz uma diferença muito grande, né? Depois a gente vai falar até sobre essas 5 linguagens. E à medida, ele coloca muitos exemplos práticos, cotidianos, de quando ele fazia acompanhamento com os casais, né? E eu, cada coisa que eu li, eu falei assim, nossa, sou eu. Esse aqui também sou eu. Então, assim, a gente vai identificando que ao longo, inclusive, desses 7 anos de casados, então eu falei assim, gente, não é que isso realmente faz todo sentido? A minha linguagem do amor é tal, e a do Felipe é tal. Por que é assim? Por isso que muitas vezes a gente tem conflitos no casamento, de, às vezes, demonstrar alguma determinada postura, né? E que para aquela outra pessoa, pro esposo ou para a esposa, não faz diferença nenhuma. Aí aquilo causa uma frustração, né? Aí o Felipe vai... Por exemplo, às vezes... Pode dar exemplo da casa. Da casa... Não, da casa já foi, vou dar outro. O marido querendo chegar em casa, agradar a esposa e pensa assim, eu vou comprar um presentinho para ela, porque... eu atrasei no trabalho, vou chegar 10 horas da noite, então assim, para agradar ela eu vou comprar um presentinho. Aí o marido compra o presentinho, chega em casa todo feliz, e ela joga o presente no lixo. O que isso quer dizer? Que às vezes o que a esposa queria era que ele chegasse mais cedo em casa e ficasse com ela, só isso. Não é a maior parte das vezes, mas que acontece? Queixas comuns. Ele não me ouve, aí no outro sentido, meu colega às vezes reclama. Você não passa mais tempo comigo. Isso, você não me ama mais, você não passa tempo comigo, você não quer minha companhia, né? Justamente. Isso quer dizer o tempo? Tempo de qualidade. Essa é uma linguagem de amor. É a primeira linguagem do amor, tempo de qualidade. E é interessante ele falando nesse livro, não sei se alguém já leu, ele fala que de todos os atendimentos que ele tem, ele chegou à conclusão que essa é quase 100% a maior queixa de reclamação das mulheres. Que é o tempo de qualidade com os cônjuges, com os namorados, ou seja, de ter aquela dinâmica, né, de reconhecimento. Poxa vida, né, você demora... Atenção, de né? atenção. Não é de corpo presente, né? Isso. Ah, minha esposa quer que eu fique junto com ela? Ah, beleza, então eu vou sentar no sofá com ela e vou ficar no celular. Não, joga o celular fora. Tempo de qualidade é olhando para ela, escutando o que ela tem para dizer, tomando um vinho, uma Coca-Cola, uma cerveja, o que seja, que o casal tem que achar como ter o seu tempo de qualidade. Porque aí que vem também a mortificação. Às vezes para o homem isso vai ser chatérrimo, né? Né, amor? Eu tenho a sorte de que eu nunca passei por isso. Tá bem. E olha só que interessante. Para esses homens eu tenho pena. Com essa questão de tempo de qualidade, aí fala-se assim, nossa, mas na época de namoro não era assim, depois quando casa ficou assim. Então pode se adquirir até um certo vício quando se entra dentro do casamento, de desleixo, né? Mas antigamente no namoro ele é assim porque agora ele mudou. E é tipo do namoro, porque geralmente as pessoas, o casal de namorados saem juntos, então eles passam tempo juntos, eles conversam, né? Eu não sei, mas deve ser péssimo namorar com uma pessoa que você vai estar junto com ela, tá lá no celular, né? Mas quando casa isso acontece. Infelizmente, isso acontece com a esposa, acontece com os filhos,
Filhos também têm essa necessidade de tempo de qualidade. Você está ali olhando para ele. Mas hoje é sobre vida 2, desculpa. Então hoje é cônjuge. Então essa linguagem do amor de tempo de qualidade. Geralmente os homens têm um problema, né, em relação ao trabalho, porque eles tendem a colocar o trabalho e o tempo de esforço como uma forma de amor. E aí eles não têm feedback, porque a mulher às vezes não entende isso. E o contrário às vezes acontece também. Então são os atos de serviço, né? O homem, ele age querendo dizer assim, olha como eu te amo, eu fico até 10 horas da noite trabalhando. Pra prover, não, gente, isso Assumindo não é errado não, responsabilidade. viu? Mas, né, de prover, de proporcionar algo melhor pra família. Então, o tempo, a linguagem do amor dele é atos de serviço. Então, ou seja, ele se sente tendo uma manifestação para a esposa, para com a família, servindo a família. Em contrapartida, muitas vezes, isso não é o que a esposa espera. Porque o tempo dela é o quê? O tempo de qualidade. Ela quer ter ele mais presente. Já percebeu como começam os conflitos aí? Ele quer servir, né? Se doa em amor, servindo, mas em contrapartida, ela não recebe isso muito bem porque ela quer o tempo, a manifestação do amor dela é através do tempo de qualidade com ele. E aí tem também as palavras de afirmação, que às vezes tanto homens quanto mulheres se sentem menos amados porque não escutam palavras de afirmação. Falam assim, nossa, muito obrigado. Por exemplo, a esposa faz um almoço maravilhoso de reconhecimento, e isso é muito sério. Faz um almoço maravilhoso no sábado, às vezes o marido não tem nem noção do que a esposa passou para fazer aquele almoço maravilhoso. O cara senta, come igual um boi e vai embora, e não fala nem parabéns, né? Então isso é um problema sério. Isso é um problema sério, porque isso, a pessoa vai se sentindo pouco amada mesmo. Então, a questão das linguagens, né? O Gary começa o livro falando dialeto. É como se você estivesse falando com a pessoa, eu te amo em grego, a pessoa não entende grego, né? E aí o outro retorna falando eu te amo em árabe, e ninguém fala, nenhum dos dois fala, né? O outro não entende árabe. Então são exatamente essas diferenças de manifestações do eu te amo, né? Então às vezes a gente tem que ficar atento como que o cônjuge espera ouvir um eu te amo. Ele até usa, na verdade, no início, aprender a falar a linguagem primária do outro. Ele até deu um exemplo, se eu for para a França aprender um idioma, eu vou conseguir me comunicar. Mas eu falando português, tentar falar com o francês, ele não vai entender bolhufa dos que eu estou falando e vice-versa. Então até ele colocou nessa dinâmica, porque ele fez linguística, e ele começou a aplicar isso para a questão para a questão conjugal. Então eles viam que os cônjuges não falavam a linguagem primária, não reconheciam a linguagem primária um do outro. Aí que ele classificou em relação a essas 5 linguagens. E essa questão de palavras de afirmação é muito importante, porque são em atos muito pequenos. De preparar almoço, ou de deixar a casa organizada. Tem um exemplo que ele dá que eu achei interessante, que antes de casar, a moça era extremamente organizada, gostava das coisas muito bem limpinhas, a casa muito bem arrumada, dos pais, né? E depois de um certo tempo, casou-se. Ele praticamente quase não encontrava ela em casa, ela sempre estava no shopping com a criança. Em um dos atendimentos, ele perguntou, né, mas por que desse conflito, né, que eles já não se reconheciam na linguagem primária um do outro? Ou seja, ela perdeu essa vontade de se arrumar, de preparar a casa, de quando ele chegasse tivesse um jantar, um almoço preparado. Por quê? Porque ele nunca elogiava. Então tudo que ela fazia, ele nunca percebia que aquilo era feito com amor, uma motivação, aquilo ela fazia com amor, se doava com amor para ele. Então ela parou de fazer, porque ela não recebia elogio nenhum, né? Que são as palavras de afirmação. Por isso que isso é muito importante também no casamento.
Às vezes também de chegar em casa, de elogiar como a esposa está, a disposição. E isso é muito importante, gente. Nós somos a guardiãs do lar. Essa questão que com o filho casa tem que estar bagunçado, desordenada, isso não existe. Até porque a criança ela precisa aprender o sentido de ordem desde pequeno. O zelo desde pequeno. E a harmonização do lar implica muito na questão da ordenação de dentro da família, do cônjuge, por aí vai. Então essas palavras de afirmação são muito importantes dentro do casamento. Para a vida toda, mesmo todos solteiros. E aí tem outras duas linguagens, que é presentes. Essa é uma linguagem que não é muito típica de ser a primária de alguém, né? Só se for um símbolo meio desordenado. Isso, compulsivo. Mas é sempre bom também exercer esse dialeto dos presentes, né? Coisinhas pequenas, às vezes uma florzinha pequenininha pra moça. Chegar com um bombonzinho, eu adoro quando ele chega com doce pra mim. Ele não sabia disso, eu sempre gostei disso. Os docinhos. Ele fala os agrados. E o toque físico. O toque físico é uma linguagem de amor também. Claro que o Gary Chapman ele não é católico, então falta ele muita teologia, né, sobre o matrimônio, sobre o amor a dois, mas é óbvio que o toque físico é uma linguagem de amor também, não só no ato conjugal, mas às vezes de... demonstração de carinho mesmo. Exatamente. Porque tem pessoas que elas são mais... Isso não é muito da nossa cultura, não. Porque tem que pegar também que ele está numa cultura inglesa e lá as pessoas elas são realmente muito frias. Elas não são igual a gente aqui, né? Logo de primeira, tudo bem, como é que você vai? Né? Já tem esse abraça, dá 2 beijinhos. Lá eles não têm muito disso. Mas o que importa pra gente aqui é como exercer a linguagem do amor, do toque físico no matrimônio. Ou seja, não é só no ato conjugal. É também um beijo, um abraço de manhã, quando chega em casa, dar as mãos quando vão passear, né? Quando namorar, todo mundo quer pegar na mão, né? Aí casa... Até palpita mais o coração quando pega na mão a primeira vez. Nossa Senhora. Aí depois que casa, não pode ser assim. E uma vez eu escutei isso de uma pessoa, não falo o nome, né? Que eu achei interessante, eu disse, mas eu não sou muito desse negócio de ficar abraçando, eu não gosto de, não é que eu não gosto, eu não recebi isso. Isso é a maior falta de vergonha na cara uma pessoa virar e falar uma coisa dessa. Uma coisa é você não ter recebido esse tipo de afeto na sua infância, mas você não são seus pais, você é uma outra pessoa. Então querer justificar a sua falta de afeto, de receptividade, de doar-se, isso é uma desculpa mais esfarrapada que existe. Então, ou seja, o Felipe, hoje conhecendo, tá, gente, essa questão de temperamento e tudo, ele sempre foi muito carinhoso, mas ele é mais contido. E o fato de eu ser sanguínea, a gente tem uma necessidade dos sentimentos, né, de expor, de ter mais exposição dele. Então, e por ser também da questão do eixo seco. Isso para mim no início foi muito difícil. Depois, ele percebendo, nós nos moldando, né, e percebendo a necessidade um do outro, então hoje eu percebo essa diferença nele, de afeto, de carinho, de abraçar, de beijar. E as crianças, elas passam também a serem mais afetuosas, carinhosas por verem essas manifestações de carinho. Mesmo que você tenha essa resistência, porque é uma resistência em doar-se, demonstrar carinho, faça um esforço, faz bem. Muito bom. Então essas são as 5 linguagens do amor, ok? Mas só para resumir, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Bom, caminhando para a finalização, é óbvio que é essencial, além de tudo isso, uma vida de oração a dois. Então, nunca é tarde para recomeçar.
Nós começamos o nosso casamento muito relaxados. E depois que a gente foi aprendendo a seriedade e a questão de ter um ofício divino em casa, né? A família como uma igreja doméstica, ela precisa ter o seu ofício também. E a oração é essencial. Então não achemos que a gente vai conseguir chegar em um casamento bom sem que o casal reze, né? É uma coisa básica. Mas às vezes é difícil fazer o que é básico. E eu falo muito Precisa com de ele disciplina. que ele é meu principal estimulador a respeito disso tudo, né? Diante da nossa história. Não sei se ele vai achar, se ele vai gostar ou não que eu fale isso, mas quando começamos a namorar, ele era presbiteriano e eu católica. Então, a gente vivia uma realidade totalmente diferente um do outro. E eu achava que eu era católica, né? Mas depois eu percebi que eu era católica de IBGE. De frequentar a missa, de saber que existem os sacramentos, mas não usufruir com seriedade, né, dos sacramentos, da riqueza da doutrina da igreja. E ele foi o principal motivador, por quê? Porque ele, sendo presbiteriano, ele se apaixonou de uma forma tão extraordinária pela igreja que ele me colocou no eixo. Então, se hoje eu tenho a possibilidade de usufruir dessa graça, de ter um pouco desse conhecimento, ter me colocado no eixo, foi graças a Deus ter colocado na minha vida também, principalmente. Um ímpeto de voltar à leitura, de assumir a educação dos nossos filhos, de irmos adiante, né, dispostos. Muitas coisas ele já apontava de defeitos dominantes. E olha que na época a gente nem sabia o que era isso, né? De defeitos meus que realmente poderiam ruir o nosso casamento. Eu, Amanda, poderia ter ruído o nosso casamento. Então, eu agradeço, viu, meu amor, por você ter entrado na minha vida. Na verdade, essa dívida jamais poderá ser paga, porque eu conheci Cristo, a verdadeira igreja e Nossa Senhora através de você. Isso não foi planejado. Mas eu senti necessidade de falar isso para ver como que a mudança é possível, né? E eu falo que eu sou prova viva disso porque, nossa, Deus teve que mover e me quebrar todos os dias para conseguir vencer minha soberba, a minha impaciência, a minha irritabilidade. E quando os meninos propuseram essa questão da gente envidar, eu relutei de todas as formas. Todas as formas. Não tem nada a ver, gente. Porque a gente se sente uma areinha tão piquititita, né? Mas aquela questão, se Deus tem feito, mesmo no pouco, aquilo que é bom, por que não compartilhar, né? Então é isso. Eu estou em processo de lapidação e só seria possível realmente se Deus colocasse meu esposo na minha vida. E aquilo que a Amanda tinha falado no começo, né? A gente casa achando que é para fazer o outro feliz ou para a gente ser feliz. É para levar o outro ao céu. Só que a gente não pode levar ninguém por um caminho que a gente não conhece. Então a importância da santificação pessoal é em perspectiva do cônjuge. Não é para benefício próprio. Inclusive até a questão da minha vida de oração também, motivada por vê-lo rezando, se empenhando. Nós temos um exemplo lindíssimo de Santa Rita de Cássia. Um dos títulos dela é Mártir do Matrimônio. E essa é a nossa mensagem final de que, por mais difícil, estranho que possa parecer, basta um dos cônjuges querer o bem do outro, que Deus infunde a sua graça e transforma os dois, ele transforma o matrimônio
Santa Rita de Cássia casou com alguém aparentemente colérico, né? A biografia que eu li fala que era uma pessoa de temperamento irascível e era uma porteira, né? Mas ela, no seu silêncio, no seu amor, na sua obediência, conseguiu ser canal de graça para que ele se convertesse e ainda tiveram anos de felicidade antes dele morrer assassinado. Então temos o exemplo de Santa Rita de Cássia, que nos tem muito a ensinar e providencialmente padroeira, né, da nossa cidade. É isso.